Oferecimento do programa Destaque Imobiliário. Cresce Rio Grande do Norte. Na hora de comprar, vender ou alugar, procure um corretor de imóveis regularizado. Contrel Construções. More bem aqui, nas casas da Contrel. Disque 3062-3094. Repete, Indústria de Comunicação Visual em Mossoró. Ligue 3316-0032. A qualidade que repete. Boa noite, seja bem-vindo ao seu programa Destaque Imobiliário. No programa de hoje teremos entrevista com Vandick Lopes, ele que é especialista em financiamentos imobiliários. Ainda, matéria especial sobre arquitetura e design no Casa Cor 2015. Além dos nossos classificados imobiliários, várias ofertas e oportunidades. Está no ar o seu, o meu, o nosso Destaque Imobiliário. Olá, boa noite. Na hora de comprar um imóvel, são várias dúvidas acerca da sua decisão. Financiamento, casa, família, comitiva de decisão, às vezes até um cachorro é um ponto importante na hora de se tomar uma decisão. Imagine o financiamento, a conta que você vai fazer com o banco, a taxa de juros que o seu financiamento vai estar fazendo parte, os documentos necessários, cartório, prefeitura, banco, corretor de imóveis. Gente, eu sei que é um processo delicado, mas é algo extremamente importante porque a aquisição da casa própria é uma sensação de posse. Eu acho que o homem fica mais homem, a família fica mais feliz e aí pode-se começar a escrever uma história melhor para você. Ou, dependendo da sua decisão, uma história não tão feliz. O meu convidado de hoje é especialista em financiamento, dirige uma das maiores empresas do estado, conhecida como Consensus. Eu vou tratar aqui com Vandick Lopes Neto, ele que é diretor da Consensus. Seja muito bem-vindo, Vandick. Obrigado, Deison. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pronto, Vandick, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra explicativa sobre os financiamentos imobiliários e desde esse dia que eu venho fazendo convite, insistindo para que ele pudesse colaborar conosco para trazer um contexto de um administrador, de alguém que vivencia diariamente essa realidade, que sabe e tem a sensibilidade de se colocar no lugar do cliente, saber qual é a melhor solução em termos de financiamento. E eu pergunto a Vandick, esse sistema do financiamento imobiliário, qual é a sua origem, qual é o seu progresso, como é que a gente pode contextualizar tudo isso para chegar nos dias de hoje? Bom, Deison, o sistema que hoje a gente trabalha, que é o SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação, ele teve sua origem em 1964, bem antigo, certo? Nessa época o SFH foi criado e, melhor, um detalhamento, ele engloba tanto o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador, certo? Que ele hoje é uma linha de crédito muito importante para a habitação, como ele também engloba o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, essa formatação, esse tipo de linha, de sistema de financiamento, ele foi criado em 1964. Na época, ele foi criado junto com o BNH, certo? Que foi um banco, o Banco Nacional da Habitação, que foi o banco criado para poder fomentar esse tipo de financiamento. E ele veio trabalhando, mas temos que lembrar que em 1964 e até, na verdade, 1994, nós tivemos um período muito complicado no Brasil economicamente, certo? A gente tinha uma inflação muito alta, acho que quem é mais velho deve lembrar. A gente tem uma inflação que ela tornava até mesmo os parâmetros dos valores de venda complicado de gerenciar. As tabelas de preço de imobiliárias e de construtoras subiam diariamente. Então, nesse cenário, financiar era uma coisa incerta. Você iniciava um financiamento, você não sabia quanto é que você ia pagar no final. Você não tinha a menor noção de quanto você ia pagar. Tanto
que eu acho, inclusive, que os mais velhos vão lembrar que muita gente comprou financiamento e não conseguia pagar. Daqui a pouco, quando eles olhavam, eles tinham acabado de pagar a última prestação e ainda havia um saldo devedor maior do que o valor da casa. Então, isso tudo ia acontecer naquela época. E o BNH, se eu não me engano, em 1997 ele quebrou. 96, 97 ele quebrou porque ele não conseguiu sustentar com a crise que aconteceu entre 80 e 86. Com a quebra do BNH, toda essa carteira e a responsabilidade de fomento do crédito imobiliário passou para a Caixa Econômica Federal. Ou seja, foi a partir dessa época de 86, 87 que a Caixa Econômica absolveu toda a linha de crédito. Ou seja, ela começou a ser gestora do fundo, do FGTS, e a partir daí ela começou a trabalhar. A Caixa, até pouco tempo atrás, na verdade, era a única empresa que até liberava recursos do FGTS. Hoje você tem a Caixa e tem o Banco do Brasil, que são os que operam a linha de crédito do FGTS. E quando chegou em 1994, foi quando o Brasil começou a experimentar a estabilidade econômica. Com essa estabilidade econômica, foi-se possível começar a traçar as taxas que efetivamente poderiam ser feitas de financiamento, mas o autofinanciamento ainda era cultural nosso. Você comprava imóveis em 80 meses, em 120 meses, pagava 30%, 40% até as chaves, às vezes 50%, e o resto você pegava e vendia. Você continuava pagando, no caso o cliente continuava pagando para a construtora, com taxas de IGPM mais 1%, que sempre foram historicamente as taxas de... o índice geral de preço de mercado. Né? O índice geral de preço de mercado, que é calculado com base na inflação também. Mês a mês. Mensalmente ele reflete, não é exatamente o índice que gera a inflação, mas é um composto de itens que sofre pressão inflacionária. Geralmente quando se entrega o empreendimento, além do IGPM, também é acrescido de 1% a média, exato. Hoje até 0,5%, né? Geralmente quando você está falando de loteamentos, os loteamentos trabalhavam com 0,5%. Hoje até muitos loteamentos estão trabalhando com 0,7% ou até o próprio 1%. Até porque hoje o contexto de juros dá essa liberdade de você trabalhar dependendo de como seja a realidade de cada tipo de empreendimento a ser trabalhado. Mas na construção civil, o autofinanciamento sempre foi calculado com IGPM mais 1%. E assim, culturalmente isso vinha evoluindo até que por volta de 2004, 2005, as grandes incorporadoras foram criadas, foram abertas incorporadoras na Bolsa de Valores. E essas incorporadoras, até por ter um conhecimento de mercado, ou seja, um aprimoramento do negócio também maior, né? Não, é assim, especialistas da área financeira, porque a construção civil, ela nunca foi muito voltada ao mercado financeiro em si. Ela sempre foi uma empresa que se autofinanciou e no grosso a construção civil que tinha de mercado financeiro era a venda de recebíveis, que era praticado. Mas, de qualquer maneira, quando chegou em 2005, com a abertura das construtoras e também com algumas medidas do governo de melhorar as garantias, certo? Foi iniciado o processo de financiamento... Até com a lei também de alienação fiduciária, né? Que veio dar esse suporte. Veio dar o gás. Na verdade, a lei, se não me engano, é de 2001. Não tenho certeza. É bem recente. Mas ela só começou a entrar em prática mesmo, com a patrimônio de afetação e tudo mais, em 2005. Que foi quando começou, quando você olha o gráfico da quantidade de financiamentos, é a partir de 2005 que você começa a ver ele realmente se distanciando e crescendo vertiginosamente. E aí o que é que acontece? Elas começaram a fomentar... Só te atrapalhando, e havia também uma resistência cultural das partes dos construtores, porque não tinham o hábito e o costume de operar com banco. Então eles tinham muito receio, não sabia como fazia. E eu escutei vários construtores, apesar de estar só 10 anos no mercado imobiliário, que tiveram que passar por novos choques de gestão para poder entender que o ramo de construção civil, a especialidade é construir. E o dinheiro, quem financia é banco. Que a construtora não suportaria fazer o papel que não cabia a ela, que era financiar. Então, várias construtoras tiveram, ou algumas quebraram, ou outras se adaptaram à nova realidade. Eu tive a experiência, a minha experiência na construção civil, ela começou efetivamente em 2007. E logo que eu entrei na indústria foi quando aconteceu a crise de 2007, 2008, que foi uma crise exatamente voltada para o mercado imobiliário. Foi exatamente aquela questão dos títulos podres que teve nos Estados Unidos, ou seja, foi uma crise bem forte. E nesse momento que eu entrei foi quando os bancos pararam de comprar recebíveis.
falar de crédito imobiliário, ou seja, comprar produtos financeiros imobiliários pelos bancos, não, assim, vindo de construtora, não estou falando da compra da pessoa física, era uma coisa, vamos supor, proibida, não estava no gosto, não atrativa por parte dos bancos. Então, por exemplo, nessa época a gente começou a fazer, na construtora que eu trabalhava, a gente começou a fazer a primeira tentativa que eu conheço aqui no estado de fazer repasse bancário, que é como a gente chama o processo de pegar clientes que já compraram e que chega o momento deles irem ao banco. Então a gente está repassando a carteira de clientes individualmente para o banco. O primeiro sistema de repasse que a gente tentou foi em 2008 e era interessante porque você chegava para o cliente que estava pagando IGPM mais 1%, ou seja, 19%, 20%, e você chegava para ele e dizia, amigo, você hoje tem um saldo comigo em 40 meses para pagar, ou 80 meses para pagar, com IGPM mais 1%. Esse valor aqui dá tanto. Que daria quase 20% ao ano, exato, por exemplo. É, praticamente 20% ao ano. Você tem como financiar a 12% ao ano, certo? Junto ao Banco do Brasil, a Caixa Econômica 300 Federal, meses. Até 360 meses. E o cliente fazia, não, mas não quero não, está tão bom, eu estou pagando aqui, qualquer coisa eu pago a mais, um mês que eu ganhar mais eu pago alguma coisa. E era difícil você levar esse cliente para o banco, porque ele dizia, eu não vou dever a construtora, eu vou dever a um banco, se eu deixar de pagar, o cara vai me tomar. Então tinha uma questão cultural disso. E também a construtora pensava em perder esses juros aí, essa correção também. Exato. A grande rejeição também era perder esses 20% que fazia parte do ganho da construção. Mas o que fazia a construtora tentar vender nesse momento era exatamente liquidez, o banco, né? Não estar ajudando a ter a liquidez, porque culturalmente você tinha, a cultura da construtora era você ter, tanto é que você tinha sempre uma constante, você tinha que estar em constante crescimento, porque os primeiros empreendimentos financiavam os segundos, que financiavam os próximos. Por isso que estou dizendo que tanta gente quebrou em 2008, 2009, né? Que na verdade não quebrou, mas teve uma travou o sistema. Foi exatamente por causa disso, foi porque você estava num momento onde você não conseguia vender esses recebíveis, que é o que alimentaria a fomentação da construção dos outros, fomentaria a construção dos próximos imóveis que ainda em construção, foram os entregues. Então, assim, culturalmente havia essa quebra, e quando chegou nessa parte, até então a gente só tinha o SFH financiando, não existia, e depois que veio depois do Plano Real, depois que a gente teve a estabilidade econômica que permitiu o país analisar um pouco mais a longo prazo, a gente teve a criação do SFI, que hoje financia imóveis acima de R$650 mil, certo? Que foi quando a gente quando a gente teve a alienação fiduciária, que a gente começou a trabalhar com as LCIs, com as LLIs, ou seja, começou os fundos imobiliários começaram a ser criados. Então, a partir desse momento é que você começou a ter também o financiamento que não, o SFI ele não é somente para financiar imóveis acima de 650 mil, ele é quem financia imóveis comerciais, é quem financia shopping centers, é quem financia, às vezes, até umas obras estruturantes que tenham a ver com a questão imobiliária, que possam ser considerados imóveis. Então é aí onde você entra essa segunda linha, entendeu? São os dois sistemas hoje. E aí nós chegamos aí no ano 2015, onde tem ainda o Minha Casa Minha Vida, que a gente vai se aprofundar no próximo bloco, e temos aí a linha do FGTS, que inclusive existe projeto do governo federal utilizar esse recurso do trabalhador e depois devolver, não sei quando e como, não sei se você tem esse conhecimento, que serve até de alerta para o trabalhador que tem aí 10, 20 anos de carteira, que tem esse dinheiro aí, já foi discutido e existe um projeto para ser aprovado, para ser resgatado esse FGTS, e o medo é de o trabalhador dormir no dia, no outro dia ele acordar sem esse FGTS, que é um direito que lhe cabe. Temos o FGTS e temos o SBPE. Hoje, o SBPE está com recurso mais escasso por conta que a poupança o brasileiro tem migrado muito o dinheiro da poupança, né? Como é que está essa balança hoje dessas duas origens de crédito imobiliário hoje? Com relação ao FGTS, eu conheço qualquer ação com relação a essa questão de saque do fundo. Que não tem nada a ver com o imobiliário, viu? Não tem nada a ver com o imobiliário, mas é uma preocupação particular. Tá. Com relação ao financiamento com linha de crédito FGTS, a linha de crédito FGTS ela se mantém como uma linha de crédito abundante, certo? Existem recursos. O Minha Casa Minha Vida, ele segue
segue fluindo normalmente, certo? O que hoje você tem no Minha Casa Minha Vida é um programa do governo, onde além de ter uma taxa de juros bem mais em conta, você tem também um subsídio. O que diferencia o FGTS, a linha de crédito FGTS e a carta de crédito Minha Casa Minha Vida é essa. O Minha Casa Minha Vida continua crescendo, a gente vai falar sobre ele mais detalhadamente no próximo bloco, mas o Minha Casa Minha Vida, o FGTS, hoje ele tem 3 linhas de recurso, certo? Para dentro, ele tem um recurso da carta de crédito FGTS utilizada pelo Minha Casa Minha Vida, ele tem a carta de crédito FGTS que em Natal são imóveis até R$170 mil e na região metropolitana até R$145 mil, certo? Que são imóveis que você pode financiar contanto que você tenha direito ao uso do FGTS ou que você se enquadre. Existe uma necessidade de enquadramento, não é somente você ter a renda. E você tem o Procotista, que são financiamentos até R$400 mil. E essa linha de crédito, ela financia até 9% ao ano, é uma excelente taxa, até R$400 mil, e você também tem que passar por um enquadramento para poder utilizar o recurso Mas isso Procotista. só Caixa, né? A Caixa e o Banco do Brasil, ambos fazem Procotista. E fora essa linha de recursos, você tem aí você já passa para o SBPE. Ou seja, até 170 mil dentro de Natal e 145 na região metropolitana, você consegue, se enquadrando dentro das exigências do fundo, a financiar pela carta de crédito da FGTS. Passando de 170 mil, você passaria para o SBPE, a não ser que você se enquadre na linha Procotista. Se você for já para a carta de crédito SBPE, aí você tem de 170 mil, na verdade desde 20 mil reais você pode financiar pelo SBPE. De 20 mil até 650 mil reais, certo? Você tem financiamento disponível. Mas a partir de 40 mil o valor do imóvel. Aí que vai entrar na relação de 80% do imóvel novo, 50% do usado e a partir de 200 mil para Caixa, só Caixa, né? No SBPE. Se você for fazer uma análise histórica de curto, assim, desse ano, né? Então, a curto prazo desse ano, do que aconteceu, a gente tinha até fevereiro de 2015 a Caixa competindo e sendo a maior competidora em ambas as linhas, certo? Tanto o SFH quanto o SFI. A partir de fevereiro de 2015, a Caixa já deixando de ser a mais competitiva dentro do SFI, mas se mantendo a mais competitiva dentro do SFH, como sempre o foi, certo? E o é, contanto que você se enquadre dentro das exigências que ela tem hoje, que são mais restritivas. A partir de abril, a Caixa iniciou o financiamento de apenas 50% do valor do imóvel usado, manteve 80% do imóvel novo, mas restringiu o financiamento a imóveis avulsos, novos avulsos, e não estava financiando imóveis novos de empreendimento. E há poucos meses atrás, ela voltou a financiar imóveis novos de empreendimento. Mas aí tem uma dúvida muito comum. A pessoa chega para mim e está querendo comprar, chega para nós lá no escritório e está querendo comprar um imóvel cuja obra foi financiada por outro banco. O imóvel é novo, mas a Caixa não financia. A Caixa só financia se o imóvel estiver livre de ônus. E geralmente, quase todas as construtoras, elas utilizam linhas de crédito de outros bancos. Elas sempre utilizaram, ou seja, vêm utilizando desde 2005, na verdade e fortemente a partir de 2008, 2009, as construções começaram a ser financiadas. Você vê muita construção financiada pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Santander, pelo Banco do Brasil. Esses financiamentos, as construtoras, elas não iniciaram esse financiamento pensando que isso iria causar nenhuma restrição aos seus clientes. É bom frisar, porque muita gente chega para a gente e faz, mas então é culpa da construtora que financiou com o Banco X. Não, na verdade, com uma das medidas de contenção devido à restrição de crédito que existe, foi fazer essas linhas voltadas somente para clientes que ou se autofinanciaram, construtores que se autofinanciaram, ou que quitaram o seu financiamento junto com o banco financiador da obra, certo? Ou que financiaram com a própria Caixa. Certo. Agora, no SBPE, para financiar um imóvel usado 50%, o imóvel tem que ser a partir de 200 mil. Exatamente. O menor valor para financiar um imóvel usado é 200 mil. Por quê? Porque o menor financiamento que a Caixa faz é 100 mil reais. Outros bancos fazem a partir de 40. Ou seja, onde eu quero chegar é o seguinte, a Caixa ela não deixa de ser o banco mais competitivo quando se diz respeito à taxa. Mas para nem todos os clientes, a Caixa é a melhor opção
dependendo do seu enquadramento financeiro. Por exemplo, você chega aqui hoje, sua taxa, a minha taxa é 9,5 na Caixa, é uma taxa fantástica, funcionário público, eu consigo essa taxa? Consegue, se for dentro da SFH. Mas eu preciso financiar 80%, eu estou comprando esse imóvel usado. Você não consegue financiar com a Caixa, só financia 50%. Agora, é uma normativa que em qualquer momento também pode cair. Não, né? Pode cair, é uma normativa atual. Coisa hoje, interna a data de da hoje, Caixa. Né? A data de hoje é isso que existe. Então, é a melhor opção a Caixa, se ela se enquadrar dentro do seu planejamento financeiro, da sua situação atual e dentro daquele imóvel, aquele imóvel estiver dentro desse enquadramento, certo? Na maioria das vezes mas nem sempre também. Às vezes, dependendo da sua idade, dependendo do seu perfil, você consegue em um banco privado, certo? Ou até no próprio Banco do Brasil, uma linha de crédito que se assemelha ou às vezes sai até um pouco mais em conta. Então, assim, analisar é necessário, entendeu? Fechar um financiamento sem antes entender quais são as condições de mercado é primordial. Agora, Vandir, eu quero dar um depoimento aqui. Caso eu seja leviano, gostaria que você me corrigisse, né? Eu nunca pratiquei o Minha Casa Minha Vida. Fiz negócio com Minha Casa Minha Vida, mas estou tendo nesse momento agora uma experiência que para mim está sendo fantástica. Porque eu estou participando da realidade de um trabalhador brasileiro. Aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, aquele trabalhador que tem um bico, que a maioria acorda de 5 da manhã, mora distante, chega do trabalho, ainda vai fazer outro tipo de serviço para complementar a renda. E o que eu tenho pregado ou comentado é que, como até você falou antes da gente entrar no ar, que o banco, a Caixa Econômica, por exemplo, tem uma função social. E o Minha Casa Minha Vida está para ajudar e viabilizar você que não tem tanta renda. Então, assim, eu vejo que as pessoas que estão dispostas a adquirir uma casa, elas conseguem achar mecanismo e meios de conquistar essa casa. Porque o Brasil, hoje, a economia da gente, de certa forma, gira em torno de uma renda informal. Então, o banco quer saber quem você é e quer que você prove que você tem capacidade de pagar, quer te relacionar com você através de extrato bancário, através de comprovações. E, às vezes, as pessoas têm um desânimo. É porque eu não trabalho com carteira assinada e eu ganho R$2.000, mas acha que não pode comprar uma casa pela Minha Casa Minha Vida. Gostaria que você falasse isso, mas no próximo bloco. O que é que deve ser feito? Você deve acreditar? Qual o caminho que deve seguir? Qual a melhor forma de chegar a êxito de fazer essa aquisição da casa própria? Mas isso, claro, depois dos nossos comerciais aqui no programa Destaque Imobiliário, um especialista, referência para mim, uma pessoa séria, idônea, ética do mercado imobiliário e tratando de financiamento imobiliário, Vandir Clopes, participando conosco, ele também é Destaque Imobiliário. O trabalho da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante é real para os seus habitantes. Construção e reforma de quadras, reforma dos ginásios existentes e no Golandim, um novo em construção. Entrega de kits esportivos, academias da terceira idade, saúde e lazer para idosos, apoio a 14 modalidades esportivas e a realização dos maiores campeonatos de futsal e futebol do estado. É o presente plantando o futuro para as próximas gerações. Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. A polícia mais próxima da população com foco no acolhimento, na inclusão social e na cidadania. Assim é o Ronda Cidadã, implantado inicialmente em Mãe Luísa, Petrópolis e Areia Preta. Mas o projeto Ronda Cidadã não abre mão das ações repressivas de forma qualificada. Viaturas, motocicletas e duplas de policiais a pé e de bicicleta inibem as ações criminosas. O Ronda também dá suporte às escolas, apoio a vítimas de violências e promove ações como a Vila Cidadã, oferecendo à população diversos serviços. A Ecopraça Juventude é outro exemplo. Buscando as causas da violência, a comunidade se reúne para discutir formas de revitalização e ocupação consciente do espaço público. Polícia integrada à comunidade, educação, respeito, cidadania. Esse é o caminho para conquistarmos a paz desejada. Governo do Rio Grande do Norte.
Seja bem-vindo ao segundo bloco do nosso programa Destaque Imobiliário. O mundo abre passagem para aqueles que sabem o que querem, viu? Se você está afim de comprar o seu imóvel, olha, faça um projeto, traga com clareza, converse com a sua família, coloque o pé na estrada, eleja um corretor de confiança, investigue sobre esse corretor, saiba quem ele é e vá fundo, gente. Porque você precisa tomar a decisão que é importante para você, né? Tem aquela história de quem casa quer casa. Sem sombra de dúvidas, um imóvel traz muita alegria para uma família. Em termos de investimento, existem várias opiniões que divergem, mas não é o nosso caso. A nossa discussão aqui é sobre financiamento imobiliário. As dúvidas são enormes. E aí você às vezes fica sem referencial. Para onde eu vou? Com quem eu procuro? Quem pode me ajudar? Você vai às vezes no banco. O banco hoje tem os seus correspondentes imobiliários. Muitos profissionais, éticos, conhecedores da causa, outros ainda no processo de aprendizado, e aí você fica às vezes com várias dúvidas. Mas o programa está aqui para te auxiliar, não para sanar todas as dúvidas, mas pelo menos atiçar você, despertar e te trazer um norte. Para facilitar esse nosso bate-papo, esse conteúdo, mais uma vez, Vandick Lopes, ele que já está aí há mais de 5 anos operando com algumas instituições financeiras, e aí a rotina dele é atender cliente e trazer soluções personalizadas. Pessoal, cada um tem uma renda, tem um perfil, tem uma história, tem uma idade, tem uma realidade, tem uma composição econômica muito pessoal, e aí vai depender de você. O que você está disposto a fazer, quanto você quer encarar, quanto você dispõe para dar entrada, e aí ele pode te direcionar para a melhor solução imobiliária. Vandick, Minha Casa Minha Vida, nós temos menos tempo agora nesse segundo bloco. Perfeito. Como é que é para se declarar renda, para se conseguir um financiamento, até porque hoje não tem como enganar o banco. O mundo hoje é um Big Brother quase, né? A Receita Federal sabe mais da nossa vida do que a gente mesmo e vice-versa. Eu acho que nem você tem, nem deve enganar o banco, porque se enganar o banco, você está enganando a si mesmo, né? No momento que você cria uma taxa, ou que você inventa ou cria uma renda para conseguir um financiamento, você está adquirindo praticamente um problema maior, né, do que uma solução. Se lembre que se você estiver forjando uma renda, você vai estar entrando num processo de endividamento que pode terminar levando a um prejuízo maior do que a um benefício. Eu acho que é nesse ponto que a pessoa tem que analisar muito. Trabalhe comprando o que está de acordo com as suas condições. Ninguém arbitrou 30% da renda como sendo um valor que acharam que seria o suficiente para você pagar, né? Viável. É porque esses 30% é o seu endividamento. Fora seus endividamentos, tem as suas contas. Para que você entenda, viu? Para se ter o R$ 17.950 de subsídio do Minha Casa Minha Vida, a renda tem que ser no máximo limitante até R$ 1.650. Não? Permita só colocar o subsídio. E aí a prestação tem que ser no máximo 30%, dá mais ou menos R$ 430. O comprometimento de renda, ele em todo e qualquer banco, certo? Em toda e qualquer linha, quer seja ela a Minha Casa Minha Vida, quer seja o SFI de um imóvel de 2 milhões, 3 milhões de reais, ele é calculado como sendo o máximo a 30%. Do bruto, né? Do bruto. O valor total que está no seu contra-cheque. Do seu contra-cheque, mas via de regra 30% da sua renda, certo? Alguns bancos consideram brutos, alguns bancos analisam pelo líquido, certo? Vale a pena, é importante frisar, ressaltar. Então, assim, 30% da sua renda é seu comprometimento máximo, e esses 30%, dentro desses 30%, estão englobados financiamentos de carro, financiamento de moto, tudo que você obrigatoriamente tem que pagar e não pode cancelar o pagamento. Tipo, uma prestação, água, você pode diminuir o seu consumo de água, mas você pode diminuir, você pode cortar uma escola. Não que ninguém vá fazer isso, mas assim, você pode cortar uma escola, você pode tirar o seu filho de uma escola. Mas você não pode deixar de pagar o financiamento de um carro que você perde o bem e entra em restrição. Então, tudo que você não pode cancelar, tudo que você não contratou como parcelas futuras, certo? E uma obrigação com relação a isso, ele não está dentro dos 30%. O que está dentro dos 30% é o que você tem de financiamento. Então, por isso que é 30%. Então, mas então só posso gastar 30%? Não, você tem N despesas
tanto as fixas como as suas variáveis. Você tem conta de luz, conta de aluguel, tem condomínio. Então, tem se você isso tem tá um dentro financiamento de 70. carro, não pode extrapolar o financiamento da casa e do carro dentro dos 30%. Exatamente. Financiamentos ficam dentro dos 30%. Isso é uma coisa muito importante lembrar. Então, assim, não tente criar renda para comprar o imóvel que você quer. Não fuja das suas condições. Compre o que realmente dá certo para você. Isso é uma das coisa melhores que dicas é o crédito aqui, saudável, viu, hoje? É o crédito saudável. Muito boa, muito oportuna. É um crédito saudável. Com relação ao subsídio, o subsídio ele funciona da seguinte maneira. Voltando agora, vamos voltar para o Minha Casa Minha Vida. Vamos focar nele. Minha Casa Minha Vida, ele dá o subsídio. O subsídio ele começa com 17.900, se eu não me engano, em R$ 1.600. E esse valor ele desce linearmente até 2.350. Se não me engano, pode variar alguma coisa assim, mas nessa faixa de 2.350. É uma linha reta, é uma descência reta. Então, assim, você vai, a cada real que você aumenta de sua renda, reduz o valor do seu subsídio, certo? Não é arbitrado por faixa. E então, você de 2.350 até 3.200, você tem um valor fixo de subsídio, 2.000 e pouco reais, e daí em diante não existe mais subsídio. 3.250, se eu não me engano, a partir daí não existe mais subsídio. E com relação à taxa de juros no Minha Casa Minha Vida, ele opera em 3 faixas. Na faixa de 1.600 até 2.350, se eu não me engano, ele vai para a taxa de 0,5, depois ele vai para a taxa de 6... Mensal que você está falando, né? É, anual. 0,5 anual? Desculpa, não? 5% anual, depois ele vai para 6% anual e depois ele vai para 7%, com 0,5% de desconto se você for cotista do fundo. Que é muito atrativa essa taxa, indiscutível no mercado. É uma taxa, não existe essa taxa dentro de outra realidade, certo? Ela na verdade existe porque o fundo, ele paga uma remuneração ao trabalhador, certo? Que faz com que compensa ter essa taxa. Então, na verdade, você trabalha com isso porque os juros do fundo, eles são juros baratos e esses juros baratos são transmitidos ao beneficiário. Por isso que, na verdade, o FGTS só pode ser usado em habitação popular. E tem que ser, ele tem no caso Minha Vida, tem que ser o primeiro imóvel, né? Tem que ser o primeiro e único imóvel, certo? Único no caso, se você pode ter tido um imóvel, mas você não tendo naquele momento, você está comprando o primeiro, mas ele tem que ser o primeiro dono. Por exemplo, chega muito lá no escritório uma pessoa que comprou um Minha Casa Minha Vida e quer vender esse Minha Casa Minha Vida. Quem for comprar, se não fizer mais de 3 anos que o vendedor anterior comprou, ele não consegue comprar usando linha de crédito FGTS. Agora, mais nunca um imóvel que foi vendido ou alienado ou habitado, ele pode ser usado para Minha Casa Minha Vida, a não ser que quem estiver comprando seja quem já está o habitando no momento da compra. Por exemplo, eu vou vender para você uma casa e a gente acertou de você me pagar uma entrada que você não tinha os valores no momento. Mas por alguma razão eu lhe deixei entrar na casa, eu lhe deixei habitar a casa antes de você ter contratado o financiamento. Você pode comprar o financiamento porque quando o engenheiro chega lá, ele vai notar que o habitante da casa, que é o primeiro habitante da casa, ele está lá habitando a residência que ele mesmo está financiando. E você tem que ser o primeiro comprador. Ninguém pode ter comprado esse imóvel antes. Então, Minha Casa Minha Vida tem várias regras. É importante só se assegurar, quando você está comprando um imóvel, se realmente ele se enquadra dentro do Minha Casa Minha Vida. Um detalhe que eu queria que você explicasse é sobre a tabela Price e Saque. As Tá. particularidades, principalmente da Price. A diferença da tabela Price para a tabela Saque é que a tabela Saque, a cada prestação que você paga o principal e paga um valor proporcional ao 1x avos, que é a quantidade de prestações vencendo, certo? Acrescida naquela sua prestação. Então, você amortiza esse valor mais rápido. E com isso, você numa saque, você consegue chegar a um ponto em que a sua última prestação ela é praticamente insignificante. Agora gera uma entrada, às vezes, bem maior do que a tabela Price. Gera uma entrada se a sua renda não comportar aquele negócio. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, se eu tenho hoje uma renda X que me permite financiar 70 mil reais no Minha Casa Minha Vida, eu prefiro comprar ela na saque, porque eu comprando esse imóvel na saque, eu consigo amortizá-lo mais rápido, certo? E cada vez mais, a dívida, enquanto mais rápido você sempre pode pagá-la, melhor ela é, porque vai chegar um ponto que essa... É difícil hoje taxar um imóvel abaixo de 100 mil hoje, no Rio Grande do Norte. Eu estou colocando em termos de comparação do que você pode pegar. Se você pega lá na Price,
naquele momento ela é mais barata, mas ela vai seguir sendo aquele valor corrigido com TR o resto da vida. Então, tem vantagens e desvantagens. Se a inflação estiver baixa, vai cair um pouquinho. E outra coisa também, na price, o percentual financiado é menor. Por que o percentual financiado é menor do imóvel? Se eu não me engano, é 70% atualmente, porque hoje em dia quase não está se fazendo mais price, porque os próprios bancos estão tentando reduzir ou não trabalhar o menos possível na price, porque também o risco para o banco é maior. Por que o risco para o banco é maior? Porque se você hoje pode pagar uma prestação que vai caindo, o risco vai diluindo, porque se você mantiver aquela sua renda estável o resto da sua vida... E a inflação também vai aumentar a sua renda e a sua prestação vai ficar insignificante. Veja, se você pagando hoje R$1.000, daqui a um ano esses R$1.000 já não são os mesmos R$1.000, são menos. Se você paga numa saque, você hoje está pagando 1.000, ano que vem você vai pagar 940. Ou seja, já é menos do que o 1.000 e o 1.000 já vale menos do que o menos. Então, assim, o risco do banco é menor. A forma que ele lhe compromete a sua renda, ele já lhe compromete com um valor máximo e dali em diante vai só cair, é só uma decência. Então, eu vejo que eu sempre aconselho as pessoas fazerem os financiamentos, via de regra, na saque, certo? Eu acho ele é um sistema mais racional. E tem muita gente que defende que na price paga menos juros, aí o outro diz que na saque paga mais juros. Eu acho que enquanto mais rápido você amortiza, menos juros você paga. Então, se você for fazer uma análise crítica, provavelmente você vai pagar bem menos juros. Mas é o cidadão que no final paga a conta porque às vezes o salário na margem não aparece para que ele possa fazer uma aquisição. Não, concordo. Porque hoje um salário de R$1.500, R$600 não dá para fazer o financiamento de uma casa de 100 mil, que é o preço mínimo no mercado hoje. Se não tiver uma entrada gorda de 10 mil, 15 mil reais. Sem contar o dinheiro da documentação e etc e tal. Mas também, assim, de um lado eu concordo, mas do outro lado, a pessoa para comprar o primeiro imóvel, ela também deve vir de um planejamento. Né? Não, vir de regra. Eu estou partindo do princípio que, assim, eu não chego, acordo e resolvo comprar um imóvel e faço. Então, é uma história encantada porque a maioria está vivendo de aluguel. Né? E se o crédito ficar mais restrito, a lei da oferta e da procura, o aluguel vai aumentar e você cai num 8, nunca vai mais sair do aluguel. Não, concordo, mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que, por exemplo, o trabalhador que vai comprar uma casa, ele geralmente já tem um fundo, uma parte do fundo de garantia que ele vai usar. Tem outros que já perdeu foi o fundo, perdeu foi tudo já, viu? Não, mas ele geralmente tem uma parte do fundo, ele passa alguns meses juntando aquela parte daquela entrada, às vezes ele consegue facilitar com a própria construtora se ele comprar o imóvel antes da construção. Assim, voltando a estar dizendo, eu acho que ele tendo a condição financeira e aquilo está enquadrado dentro da renda, é o principal motivador para você fechar ou não fechar um negócio de financiamento. E a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida, ela é uma taxa de juros que ele tem que aproveitar que ela existe, ele tem que trabalhar de uma maneira que ele realiza essa aquisição, que é importante para ele. Vandic, para a gente encerrar, a produção está dizendo que a gente já extrapolou tudo, eu gostaria de passar o dia todinho aqui. O que é que a gente tem de taxa de juros hoje? Eu quero financiar, nós temos vários bancos, como é que se enquadra? Hoje tem o Intermédio, tem CHB, tem Santander, Itaú, Bradesco, Banco Brasil, Caixa Econômica. Como é que está essa variação de um para outro? Porque o pessoal saiu da Caixa, morreu Maria Preá, agora eu estou ferrado, é o que o povo diz. Não quero mais não porque eu estou ferrado. Mas a realidade não é essa, né? Não, de forma alguma. Você hoje tem taxas que variam de 9,6% a 11%. Via de regra, você está praticando aí mais na faixa dos 10,5%, 11%. As pessoas questionam muito dizendo que os juros estão altos. Eu não acho que os juros estão altos. Eu acho que os juros hoje eles estão ainda baixos com relação ao cenário de juros que a gente tem no mercado. O financiamento imobiliário sempre foi um juro mais baixo. Ele é um endividamento saudável. Você está se endividando para comprar o seu imóvel. É melhor você estar se endividando para comprar um imóvel que está se endividando para comprar um carro, para comprar para estar saindo, para estar fazendo outras direções. Você está construindo um patrimônio. Eu acho que quem não se endivida muitas vezes não constrói patrimônio, né? Ou que não se sacrifica. Então ele faz parte disso. E a taxa de juros de hoje, se ela subir, se você contratou hoje, você garantiu já a menor taxa. E se ela cair, você faz uma portabilidade. Então, eu acho que muita gente hoje está perdendo oportunidades de negócio, oportunidades no mercado que estão surgindo. Tem muita oportunidade no mercado. Você financia com outro banco que compra a sua dívida e você deve a outro banco. Exato. Portabilidade. Vamos supor, hoje eu estou trabalhando com a taxa de 11, financiei a 11. Você está fazendo financiamento há 35 anos.
Agora me A diga. economia provavelmente muda em 1 ano, 2 anos. Toda economia ela tem uma vida própria, tem uma dinâmica própria. Se daqui a 2 anos, como está previsto, 1 ano e meio, a taxa que hoje está 14,25, vem a previsão que hoje existente no mercado vai cair para 13, certo? Se ela cair para 13, 12,75, alguma coisa desse tipo, a tendência é que as taxas de juros normais, como um todo, caiam. Ela caindo, você procura um outro banco que esteja uma melhor opção e você faz a portabilidade para esse banco. Hoje não vale a pena fazer portabilidade em específico, porque a maioria das pessoas comprou numa taxa de juros menor. Mas a taxa de juros de hoje é a mesma taxa de juros de 4, 5 anos atrás. Então, assim, o mundo não mudou como um todo. É porque a gente está escutando muita má notícia e está deixando de olhar as oportunidades. Entendeu? Eu gosto muito de falar isso quando o cliente chega para a gente e fala, mas eu não sei porque a taxa de juros... Há 4 anos atrás a taxa de juros era essa. A gente passou por um cenário irreal, em certos aspectos, que o Brasil nunca foi para ter taxa de juros de 8%, certo? Para a SBPE. E esse cenário real nos acostumou mal. Mas hoje existe taxa de juros boa. Você falou isso, eu lembro o porteiro lá do prédio, disse, rapaz, tu viu aí a taxa Selic, como é que tá? Eu disse, que tu sabe que a taxa Selic? Sei lá, só sei que aumentou. Pois é, as pessoas, eu acho assim, a gente tá escutando muito falar de crise. A palavra crise está muito impregnada nas pessoas e as pessoas estão esquecendo de olhar para frente. Entendeu? E às vezes, por exemplo, o mercado não para. Sempre tem gente casando, tem gente necessitando trocar de casa, tem gente querendo se mudar, tem gente querendo sua própria casa, vivendo em coabitação, vivendo com a família e tudo mais. Vivendo de aluguel com a oportunidade de comprar um apartamento de sessões. O apartamento bom nem sempre é um apartamento barato. Na minha opinião, eu não faço venda, certo? Eu só trabalho com financiamento. Eu faço, viu? Mas eu não faço. Ou seja, o meu trabalho é somente financiamento. E eu escuto muitas pessoas chegarem para a gente e dizer, mas ali está caro. Isso, olha, eu acho que imóvel não existe caro, existe barato. Existe o melhor imóvel para você, que se adequa na sua realidade de vida, que lhe agrada. E a oportunidade de mercado é uma oportunidade que você aproveita. Então, se hoje você tem alguns preços que se tornaram, alguns preços de imóveis se tornaram mais competitivos agora, você tem que aproveitar esse cenário. Deu certo para você? É o que você quer? Dá para você financiar? Você pode financiar? Sua renda comporta? Tá tudo tranquilo? Fecha o financiamento. Você não vai, eu não vejo essa questão como as pessoas acham hoje que está proibitivo. Eu estou reiterando isso aí porque assim, eu escuto isso todos os dias, a todo momento lá no escritório. E outra coisa também, como eu estava dizendo, é um endividamento saudável. Você ter uma parte da sua renda sacrificada para pagar o seu teto, o seu patrimônio, é saudável. E, assim, a gente trabalha com financiamento de imobiliário como um todo, não é? E imóveis sempre geraram uma garantia ao banco que permite a ele dar para você uma taxa boa, uma taxa salutar, uma melhor condição. Isso não vale somente para você estar adquirindo um imóvel. Isso pode valer, por exemplo, às vezes você está hoje endividado, certo? Como muitas pessoas tiveram, porque vinham numa velocidade de vida X, a velocidade diminuiu um pouco e ele se endividou, certo? Essa pessoa que se endividou, ela não precisa necessariamente chegar e vender o imóvel. E vender o imóvel, ou ela não precisa também estar pagando juros de cartão de crédito. Juros de cartão de crédito estão mais de 320%. Ao ano. O juro de cheque especial é mais de 200% ao ano, certo? 230, se eu não me engano, a última vez que eu vi até hoje, estava passando na televisão um dos juros desse. E aí o que é que você olha? Você tem juros proibitivos. Se você for se você pegar seu imóvel, lógico que ele tem que, a percentual de alienação é até 50% do valor do bem. Mas se você pegar seu imóvel hoje, você consegue resolver um capital de giro para uma empresa, resolver um problema seu de curto prazo, de um endividamento que você teve, com infortúnios da vida, você pode resolver pagando um juro menor do que 30%, parece muito, mas é 1/10 do juro de cartão de crédito. Menor do que 30%, conseguindo parcelar aquilo em 180 meses. Mas é muito tempo. Não, mas veja, você parcela em 180, a sua parcela cai no momento. Se a crise ela vai passar e ela é temporária para você, durante aquele momento de turbulência, você passa com a prestação menor e depois, quando você voltar a ter vigor econômico, você vai lá e trabalha para quitar aquele financiamento e rever seu negócio. Às vezes até mesmo um financiamento, um casamento, alguma coisa assim. A pessoa podendo usar o imóvel, recorre a instituições bancárias pagando 4% ao mês, 5% ao mês. Só fazendo assim, só uma observação de como o imóvel ele pode trabalhar, o financiamento imobiliário pode trabalhar de uma forma dinâmica. Como coach, o radar tem que ser foco na solução e muita gente está focando no problema. Exatamente. Quem procura acha, né, Vandir? Foca no problema, foca na crise, não vê as oportunidades, não vê os investimentos que ela pode estar fazendo. Agora, quem procura acha. Quem quer procurar e achar a Consciência precisa fazer o quê? Nós estamos no Tirol Way,
certo? Sala 1206. Nosso telefone é o 3202-5576. E qualquer coisa que você precisar, você pode mandar um e-mail para mim também, que eu sempre gosto. Eu adoro responder dúvidas, certo? Eu sempre vou colocar embaixo aí seu e-mail, pode falar, vai colocar viu? o meu e-mail, que é vandic@consensusac.com.br ou vandic@me.com, certo? E aí, qualquer coisa que precisar, nós estamos à disposição. Nós somos uma empresa especializada em financiamento imobiliário, temos mais de 3 mil contratos imobiliários assinados, já uma quantidade bem maior, razoável, né, Vandic? É a maior, né? Não, mas é um ramo tão sofrido. Mas, assim, a gente está à disposição, temos uma equipe treinada, uma equipe toda preparada e, assim, o nosso foco é financiamento. Nós não fazemos nada mais. E nós trabalhamos para dar a solução. Nós trabalhamos, inclusive, para lhe devolver o contrato registrado no final. Nós temos pacotes de serviços, inclusive, que nós fazemos para lhe entregar. Você entra no escritório com a sua necessidade e nós lhe entregamos a solução do seu contrato registrado e assinado na sua casa. Tá joia. Vandic, eu só tenho a agradecer a sua participação. Eu agradeço. Você pode também acompanhar aí no YouTube, nosso canal Destaque Imobiliário, utilizar esse vídeo para os seus clientes, você que é cliente, passar para os seus familiares, colocar na sua televisão. Hoje em dia tem aí as TVs que ligam no YouTube, assiste com a família, faz um comitê para discutir as ideias, tomar a melhor decisão. Você que é corretor, anexa o link no seu e-mail para o seu cliente, vai lá, passa via WhatsApp, todo mundo hoje tem WhatsApp, propaga essa informação, porque precisamos formar os nossos clientes. E também começar por nós mesmos. Esse programa aqui nada mais é do que uma oportunidade que eu tenho de semanalmente estar buscando uma formação contínua. E o que é hoje e amanhã já é totalmente diferente, gente. Então, corre atrás, o tempo está aí, as oportunidades estão na sua frente. Basta você tirar a venda, abrir ao novo e acreditar, ter fé que tudo vai dar certo. A gente vai num breve intervalo comercial, na volta tem matéria especial do Casa Cor Natal. Com essa escola não é mais difícil, agora a gente tem vaga. Tem a quadra que é maior, tem pra gente brincar, é muito legal aqui. Tem o lanche, tudo é bom. As crianças estão muito felizes com essa nova escola. A prefeitura acertou em investir em educação. Na educação a prefeitura segue em frente e você sempre vem em primeiro lugar. É todo dia trabalhando certo, fazendo o que é preciso pra cidade melhorar. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil! Esse programa só existe pela nossa vocação missionária de levar a melhor informação do mercado imobiliário, viu? É muito mais prazer e o apoio também das grandes empresas. Grande em tudo, grande no realizar, grande no acreditar, grande em nos apoiar. A empresa Contrel, a que eu irei falar agora, é uma empresa amiga, parceira, lá de Mossoró, que vem empreendendo, desenvolvendo, evoluindo, crescendo constantemente. Vem empresa visionária. E o maior compromisso da Contrel é com a satisfação dos clientes. Então o foco é no cliente. E para isso, esforços não são medidos para a construção realizada com material de primeiríssima categoria, gente. Métodos construtivos de comprovada qualidade aliados a projetos funcionais. Conheça o loteamento Parque Verde, conheça o Bosque dos Pássaros, conheça o Cidade Jardim ou ligue para o Disque Casa 3062-3094. Esse momento agora as mulheres adoram, viu? Quem não gosta de ver coisa bonita, né? Pois é, casa bonita, casa atrativa, casa acolhedora, confortável, casa com design. Você confere agora as tendências com a nossa repórter Cádia Alves, que foi lá no Casa Cor e trouxe tudinho para o nosso programa Destaque Imobiliário na tela.
O Rio Grande do Norte recebeu pela terceira vez a maior e mais completa mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas. O Casa Cor RN trouxe como tema desta edição o Brasil visto por dentro, um evento que se espelhou em termos como brasilidade, compartilhamento e sustentabilidade. Esse conhecimento milenar, que existe em algumas regiões adicionadas, agregadas ao conhecimento tecnológico que nós temos hoje, para que isso se propague, isso chegue a todos os cantos do mundo. Então, o tema brasilidade é extraordinário. Eu acho que a brasilidade deveria ser tema dos nossos projetos o ano inteiro. E a gente não deixou isso aqui no gazebo, trouxemos muita brasilidade aqui para o gazebo, trouxemos as praias lindas nordestinas, trouxemos artistas, nós temos aqui uma tela de Flávio Freitas, as plantas totalmente tropicais. A gente não pode deixar a brasilidade de lado, não. O objetivo de cada cantinho desse espaço é convidar o visitante a conhecer o valor cultural do país e do nosso estado. A arquiteta Viviane Teles, que já atua há 30 anos no mercado, é a potiguar responsável por alguns destes ambientes. Para ela, um compromisso fácil diante de tantas riquezas adquiridas em nossa região. Nos banheiros públicos, eu trabalhei muito a temática vernacular, da arquitetura vernacular, daquilo que é feito com o conhecimento das pessoas e com o material disponível. Isso é biotectura, é bioclimatologia também. Então, eu trabalhei um ambiente todo de argila, agregado com estrume de gado, porque assim ele substitui o cimento, e um outro produto natural para dar secagem rápida. Para mostrar o quê? Que isso é possível. Isso é possível, isso é simples, extremamente simples. Isso precisaria chegar ao grande público que não tem acesso à construção de sua própria moradia. E esse conhecimento nosso, está na nossa cultura, passa de pai para filho, ele existe, é fácil. Então eu pesquiso isso há muitos anos, eu diria que quase 30 anos, e eu procurei retratar isso dentro do banheiro público. O bioma da Caatinga é único no mundo, ele só existe dessa maneira aqui. Então, nós trouxemos isso para cá como um lembrete de como ele é extraordinário, da maneira como o viveiro Cerro Alto lida com a pouca água que eles têm no sertão, apesar de estarem a 750 metros acima do nível do mar, para que isso é rico. A Caatinga é rica em textura, é rica em cores, é rica em perfumes na época aqui da florada, né? Então, esse foi o objetivo. O tema da Casa Cor esse ano é brasilidade e com isso nós resolvemos trazer a praia para o gazebo. Trouxemos o nosso xodozinho aqui, que é a areia de piscina, que ficou super integrada aqui ao jardim, ao gazebo. O espaço é um conjunto de 30 ambientes assinado por 52 profissionais do estado. Os mais de 5.000 metros quadrados retratam fielmente a singularidade, o luxo, sustentabilidade, requinte, funcionalidade e, claro, a tecnologia. Automação. Hoje em dia, nem um gazebo a gente pode deixar de fora da automação. Então, nós temos aqui uma TV totalmente embutida no teto, que fica totalmente protegida de sol, de chuva. Todas as lâmpadas são todas automatizadas. A gente não pode deixar a sustentabilidade de lado. Aqui no gazebo nós também temos as placas solares. O gazebo é totalmente... a energia é toda com as placas solares. Ainda sobra um pouquinho que a gente distribui aqui para a Casa Cor. Então, hoje em dia, a gente não pode deixar isso de lado de nenhum projeto. A Casa Cor tornou-se sinônimo de tendência em todo o país. A cada ano, os temas variados inspiram profissionais e enchem os olhos dos apaixonados pela arquitetura que se apaixonam por ambientes como estes. Bom, muito bom a Casa Cor desse ano, certo? Uma grata surpresa, mais uma opção aqui no mercado de Natal. E interessante, com muita novidade, muita tendência para a gente observar. Isso a gente percebe que é a cara da brasilidade, principalmente do Rio Grande do Norte. É muito peculiar, isso é muito pessoal, a gente percebe isso ao entrar.
Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7.000 quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos. Uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de investimento em logística. O Brasil vai seguir avançando. Se você quer comprar, alugar, vender, trocar, financiar, olha, fique de olho nos nossos classificados imobiliários. Lembrando a você que é profissional do mercado imobiliário, pode ficar à vontade, esse espaço também é seu, viu? Somos parceiros e também somos corretores de imóveis. Estamos juntos, então você eleja um corretor de confiança e faça um excelente negócio. Confira os nossos classificados imobiliários. Um novo conceito de moradia, um lugar para viver em paz com a natureza, ouvindo o canto dos pássaros e desfrutando de toda a tranquilidade, conforto, segurança e infraestrutura de uma fazenda. Tudo pronto e pertinho de Natal. Seja bem-vindo ao condomínio Fazenda Real Residência, localizado na BR-304, quilômetro 285, no município de Macaíba, a 30 quilômetros da capital, com área total de 949 mil metros quadrados, aproximadamente 94 hectares. Dispõe de 682 lotes, uma verdadeira fazenda para morar e aproveitar os bons momentos da vida. Com um condomínio de apenas R$200, você vai desfrutar de uma mega infraestrutura. Procure o seu corretor de confiança e realize um excelente negócio. Lotes com 750 metros quadrados. Eu disse 750 metros quadrados. A partir de R$65 mil. Ligue 99955-1683. Sabe aquela história de quem casa quer casa? Sabe aquela sensação de posse? Você se sente mais homem, você se sente mais mulher. Você abre o sorriso com maior brilho. Pois é, gente. É esse sonho realizado que todo brasileiro sonha e merece. Eu estou aqui no Bosque dos Pássaros, ao lado da Petrobras, mas não tem nada de mensalão, nenhum problema, gente. Só coisa boa, coisa pronta, coisa feita. Você já imaginou você chegar, conhecer um imóvel e em 30 dias está descendo o caminhão de mudança? Isso é verdade, mas quem vai explicar tudo isso é Tiago Gurgel, corretor de imóveis, exclusivo da Contrel Construções. Tiago, seja bem-vindo ao Destaque Imobiliário. Muito obrigado. O que é que nós temos aqui, Tiago? Cidade dos Bosques, ou melhor, Bosque dos Pássaros. Bosque dos Pássaros, empreendimento sucesso de vendas, né? Estaremos aí entregando 100% aí em janeiro de 2016, né? Antes do prazo, e casas prontas para morar. Agora eu vi que a casa ela já vem com uma proposta de expansão. Então, a família cresceu, necessidade aumentou, já está pensado, elaborado e é só executar um pouquinho para a casa se expandir, é isso? É isso perfeitamente. O cliente ele já recebe a planta, né, com as possíveis expansões da casa, né, com o que ele pode fazer no futuro aí. A família vai crescer e aí ele pode expandir, né, dentro do projeto o seu imóvel. São casas a partir de quantos metros quadrados? Casas de 55 metros quadrados. E agora me diga uma coisa, prazo de entrega, prazo de pagamento, valor a partir de quanto? Casas a partir de R$ 99.990, entrega com 30 dias após a assinatura do contrato com o banco. Quais são as exigências em termos de renda, em termos de perfil do cliente para comprar uma casa aqui com a Contrel? O cliente, basicamente, ele tem que querer a casa e ter o nome limpo. Fora isso, a gente resolve. Então tá bom. Para quem está interessado, para quem planeja comprar um imóvel em Mossoró, para você que está no interior do estado, para você que já tem imóvel, mas precisa comprar um para o seu filho, ou o seu filho está começando a carreira ou veio estudar na cidade, é só procurar a Contrel Construções. Gente, de ponta a ponta você vai encontrar a Contrel Construções. Esse é mais um empreendimento com carimbo, a marca da Contrel Construções, ao lado da Petrobras, no Alto do Sumaré, no Bosque dos Pássaros, um empreendimento 100% legalizado. Obrigado pela sua audiência. Continuaremos aí nas redes sociais, Facebook
Destaque Imobiliário, o canal do YouTube, o youtube.com/Destaque Imobiliário. Para todos uma boa noite, um bom descanso e até a próxima semana, se Deus quiser.